This live video should start soon. Olá, boa noite. A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor, assim nos permitindo o Senhor nosso Deus para a honra e glória do seu nome. Nesta noite nós iremos falar em ver ou ser cego. É o assunto da nossa mensagem. Nós vamos estudar um pouco este texto da palavra do Senhor. Tem sido um texto que é bastante importante, eu creio, para a nossa igreja. Nós temos vindo a estudar o Evangelho de João e é bom voltar a um texto que nós já vimos há umas semanas, há uns meses atrás, mas que não atendemos ao detalhe que vamos atender hoje. Porque a palavra de Deus é assim mesmo, ela é rica, ela é eficaz, ela opera mediante a boa mão do Senhor e ela é nova a cada manhã. Então tem sempre alguma coisa que o Senhor, por certo, tem para as nossas vidas. Estava a ler este texto outro dia e pensei, por certo, seria uma mensagem boa para nós atendermos esta noite e assim percebermos um pouco melhor o que nós somos e quem Deus é. João 9, versículos 39 ao versículo 41. E se você acompanha os nossos devocionais, você leu esta manhã sobre este assunto. Nós iremos explanar este texto com mais detalhe, iremos mais profundo um pouco, esperando assim que o Senhor traga uma iluminação sobre a sua palavra. Não uma revelação, porque ela foi revelada a nós já, mas traga uma iluminação profunda, absoluta, completa, para as nossas vidas. Se você não leu o devocional esta manhã, eu aconselho você depois desta mensagem ir lá atrás ler, procurar, com certeza vai trazer algo mais que você pode meditar e por certo será de ajuda para a sua vida. Oremos então ao Senhor antes ainda de lermos a palavra do Senhor. Bendito Deus, obrigado Pai por mais esta oportunidade. Senhor, é bom, ó Pai, nós nos regozijamos e alegrarmos em Ti por aquilo que Tu tens feito e a oportunidade que nos tens dado de nos reunirmos, Senhor, aqui online e ministrar a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que nesta noite haja discernimento vindo do alto, a Tua graça opere nas nossas vidas, nós possamos, Senhor, entender a dimensão da Tua palavra. Revela-te a nós, te pedimos, tem misericórdia, guia-nos, ajuda-nos a ser submissos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em João 9, versículos 39 ao versículo 41, diz assim: E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe depois Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Até aqui a palavra do Senhor, é estes versículos apenas que nós vamos meditar, mas numa profundidade maior, que é o capítulo 9 de João. Todo o capítulo 9, se você depois ler todo o capítulo, você vai perceber melhor como é que nós enquadramos ou tiramos este texto para pregar, sem tirar do contexto que é o capítulo 9, e o que é que está a acontecer por trás quando Jesus diz estas palavras. O contexto o que está a acontecer aqui é um dos milagres mais significativos do ministério de Jesus. Não o mais significativo, eu dizia no domingo passado que o mais significativo seria a ressurreição de Lázaro morto há 4 dias, após, claro, que o milagre maior é a salvação de uma alma, lógico, mas milagre físico, não estou a falar de milagre físico, sinal físico. Eu espero que o domingo eu tenha deixado bem claro, o maior milagre é a salvação, o milagre físico mais revelante, mais relevante do ministério possível de palpável seria a ressurreição de Lázaro. Então o outro assim grande operado por Jesus é sem dúvida a cura do cego de nascença. Tá? Alguém que estava lá era cego de nascença, toda a gente conhecia e toda a gente sabia que ele era cego. Há o pensamento que está por trás. Quem é que pecou para que ele nascesse cego? Esse pensamento parte até dos versículos. Você encontra isso no início do capítulo 9 de João. E depois, o que acontece após a cura deste homem é muito importante no ministério de Jesus e causa uma divisão que vai nos acompanhar se você continuar a ler o capítulo, o Evangelho de João. Você vai ver que durante o resto do ministério de Jesus, esse milagre vai acompanhar. Você vai ver que vai ter repercussões muito mais tarde, muito após, ao ponto de, num outro momento, a multidão dizer: não queria este que deu vista ao cego ter evitado que Lázaro morresse. Até na ressurreição, até no episódio da ressurreição de Lázaro,
este assunto é chamado. E porquê? Não só porque alguém que é cego da nascença é curado. E no versículo 32 você encontra o seguinte, diz assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Já a importância do milagre, e esta frase é dito pelo cego, já não cego agora, por aquele que agora via, Jesus, e esse homem, mesmo ele, testemunha que desde o princípio do mundo nunca tal se ouviu que um cego de nascença visse um milagre sobremodo extraordinário, visível, possível de ser identificado, que o homem era cego e era de nascença e agora ele via. Isso, na verdade, que foi perguntado até aos pais. Como é que está o vosso filho que era cego? Como é que ele vê agora? E percebemos que ele é um homem adulto já, porque ele diz assim, os pais dizem, ele está aí diante de vós e lhe perguntar-lhe. Ele já era um homem adulto, já era alguém que já tinha uma idade. Portanto, não havia dúvida do milagre. A outra questão que fez este milagre ser bastante notório é que ele aconteceu no sábado, versículo 14. Era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Acontece no sábado. As mentes limitadas dos fariseus, que é os outros personagens desta história, não cabia na teologia que eles inventaram, naquilo que eles criaram. Repare que eu disse a palavra inventaram de propósito. Você não pode juntar a palavra teologia e inventar. Porque você não pode inventar teologia. Teologia é a revelação de Deus, é o próprio Deus revelado, é a ciência, o estudo, a revelação absoluta, completa de Deus nas Escrituras, em Jesus Cristo. Então não tem como se dizer teologia inventada. Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram uma teologia que eles manipularam e fizeram conforme o seu próprio entendimento e deixa de ser teologia, passa a ser um pensamento filosófico ou, pior ainda, passa a ser uma heresia. Né? Um pensamento filosófico produzido a partir de uma mente humana. E dentro desse pensamento deles, Deus não podia realizar milagres ao sábado. Como Jesus disse tantas vezes que ele era Senhor até do sábado. Deus criou o sábado. Ele é Senhor e tem autoridade sobre o sábado. Mas cabia na mente humana que Deus não podia realizar milagres ao sábado. E o homem é curado no sábado. Por que é que ele não foi curado no dia seguinte ou no dia anterior? Porque no sábado, propositadamente, Deus quis, e digo Deus, claro, a pessoa de Cristo Jesus, Deus feito homem, assim determinou e assim fez. Ora, diante deste episódio inegável, o homem via agora, os fariseus têm um problema. Como é que a gente vai resolver isto? Porque, primeiro, ele está a começar a tornar-se conhecido, popular. Segundo, ele não cabe nos nossos padrões. Não há maneira de manipular este homem que ele já quebrou até que o mandamento o suposto mandamento criado por eles. Jesus nunca quebrou nenhum mandamento. Ele cumpriu-os todos nele. Ele era Senhor até do sábado. Ele fazia o que ele queria. E Jesus mesmo falou sobre isso noutros episódios. Mas há agora um problema. Eles têm um problema. Vamos resolver isto. Como é que eles disseram? Eles disseram, olha, esse homem é pecador. E esse homem referindo-se a Jesus. Olha, o que fizeram não está bem feito. O que tu vês, mas está errado. Não cabe no nosso padrão, não cabe no nosso entendimento, não cabe na nossa forma de agir. Não cabia na forma divina, não cabia na Deus. Neste contexto, com isto tudo a acontecer, o homem vê, não cabe no pensamento deles, a população reconhece que era cego na nascença, os pais dizem, este era o nosso filho cego, como ele vê a gente não sabe. O homem diz que nunca tal se ouviu que desde o princípio da criação que alguém tivesse abrido os olhos a um cego na ciência. E era verdade, absoluta, inegável. Desafiados por isto, Jesus diz para eles, versículo 39, e vamos começar a analisar agora o texto, diz assim, Jesus diz, neste contexto, eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Neste contexto, Jesus refere-se a uma cegueira agora espiritual. Porque é importante nós percebermos que todos os milagres de Jesus conduziam a um ensino espiritual. Porque, na verdade, ensino físico, cura física, libertação física, ela é importante. Hoje, nós estamos limitados pelo Covid-19 e temos orado e pedido a Deus que pare esta pandemia. E é necessário nós orarmos e é necessário nós querermos que o Senhor Deus vai operar. E é por isso que nós apresentamos as nossas causas diante do Senhor. Hoje mesmo, tem uma notícia triste sobre alguém, o pai de um pastor amigo,
faleceu com o Covid-19, um ancião numa igreja. Triste, um líder. Triste, uma situação triste. E nós estamos pedindo a Deus que Deus opere, realmente é importante, mas a verdade é que, de um jeito ou de outro, as coisas, a nossa vida física se acaba. Então todos os milagres que Jesus operou e tudo que Jesus fez conduzia para algo maior e mais sublime, mais extraordinário, que a vida eterna, a salvação de alma. É a alma não parecer no inferno, mas ser salva e se reconhecer a glória e majestade de Cristo Jesus na sua exaltação absoluta, o Senhor Deus Supremo de toda a terra. Afinal, esse é o propósito na criação. Quando Deus criou. Embora nós temos às vezes e lidamos com pessoas que dividem aí em dispensações e pactos, etc. Mas Deus criou todas as coisas para a sua glória e no final elas redundam para a glória dele. Só se divide aí por partes, só você divide esquematicamente a Bíblia e tal. Desde que você não perca o sentido que Deus criou todas as coisas para a glória dele e no final para a glória dele serão todas as coisas. E no meio você coloca sempre, exalta a pessoa de Cristo Jesus, a sua teologia está certa. Ela vai lá. Ela está no caminho. Não quero com isto dizer que basta. Não, mas está no caminho. Então o que acontece agora aqui? Qualquer milagre que Jesus faz, ele traz um ensino espiritual, de eternidade, da necessidade do Salvador, o Messias prometido. Então o que Jesus diz? Ele referindo-se à cegueira espiritual daqueles que estão diante dele, que não o reconheciam como o Messias. Ele estava ali, o Senhor toda a glória, presente, o Messias prometido. Eles esperavam, eles anunciavam, eles ensinavam o povo, eles conheciam a Moisés e os profetas, né? Referindo-se à lei e os profetas, eles conheciam os salmos que falavam de Jesus, eles sabiam os ensinos sagrados, eles os ensinavam, eles falavam e ministravam, mas eles estavam completamente cegos, eles não conseguiam ver que aquele era o Messias. E Jesus diz-lhes: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Aqueles que não conseguem ver, tenham vista. E os que veem, referindo-se a eles que pensavam ver tudo, pensavam saber tudo, tinham tudo na cabeça deles, entendiam perfeitamente como é que era essa revelação de Cristo, mas agora que Cristo estava na frente deles, eles estavam cegos, não os conseguiam ver. Não conseguiam ver. Diante disto e deste desafio que Jesus faz, propositadamente, que vem em seguimento de um grande milagre extraordinário e inexplicável, o cego nascença vê, adicionado ao facto de que Jesus propositadamente faz um milagre no sábado para criar esta divisão e este entendimento. Os fariseus responderam assim a Jesus: também nós somos cegos, versículo 40. Se você tem a Bíblia aberta, acompanha aí, verifica que é o texto que eu estou a ler. Tá? Versículo 40. E aqueles dos fariseus estavam com ele, ouvindo isto, e disseram-lhe: também nós somos cegos. De outras palavras, Jesus, quem és tu para dizeres que nós conhecemos a lei, conhecemos os profetas, os ensinamos, os explicamos, cumprimos a lei? Somos cegos? Não saberemos nós o que é que a palavra diz? Ou saberemos nós o que está a acontecer? Não saberemos nós, os experts nisto? Tu curaste no sábado. Está errado. Não é segundo o nosso padrão. Não é assim que deve ser feito. Nós somos cegos. E Jesus responde uma frase extremamente importante. E é sobre esta frase que gostaria que a nossa meditação focasse e que a sua atenção tivesse, a minha e a todos nós. Jesus diz o seguinte, versículo 41. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso, o vosso pecado permanece. Olha o que Jesus diz. Se vós fosses cegos, não terias pecado. Não é problema ser cego. O problema é ver. Porque vós vedes, porque dizeis, vemos, não porque eles viam, porque eles diziam ver. O vosso pecado permanece. Note, a palavra permanece é extremamente importante no contexto aqui. Nada nas Escrituras foi escrito por acaso. Tá? Todas as palavras que estão na Bíblia Sagrada, elas têm uma providência divina para nosso ensino. Então, quando você lê genealogia, lê mesmo. Não é à procura de nome para dar aos filhos, tá? Porque tem nome lá que nem o filho merece. Tá? O pior dos filhos merecia o nome daqueles. Tá? Mas tem um propósito. Há um propósito de Deus em toda a Escritura. Toda a revelação de Deus é para o nosso ensino.
A palavra permanece aqui é extremamente importante. Enquanto eles achassem que viam, enquanto eles tinham o entendimento de que estavam a ver e que tinham noção do que estava a acontecer e tinham a lei e os profetas do lado deles, eles permaneceriam no pecado. O pecado ficaria e permaneceria neles. A palavra permanece, fica, está lá. Não foi embora, não é passageiro. Não é um momento de pecado. É um pecado que permanece. Mas se eles entendessem que eram cegos, não haveria pecado. Não haveria problema. Aqueles que estavam ali diante do Senhor eram cegos espirituais e precisavam que os seus olhos fossem abertos para que pudessem reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Note. Eles diziam ter os olhos abertos, enquanto, na verdade, eles tinham os olhos fechados. Eles olhavam para Jesus e não viam que ele era o Messias. Você percebe que é geração após geração o povo de Deus, o povo de Israel, estava à espera da vinda do Messias, e quando o Messias veio eles não puderam ver. Uma grande parte não pôde ver. Uma esmagadora parte não pôde ver. No cenáculo tinha 130. Não tinha muita gente. Quando Jesus foi crucificado, tem muito pouca gente seguindo Jesus. Não estou a dizer com isto que devemos ficar satisfeitos com pouca gente. Não, Pedro pregou, 3.000 almas foram salvos, em pouco tempo em Jerusalém a igreja tinha 5.000 membros. Tá? E imagina, né, o pobre do secretário da igreja na altura. Né? 5.000 cartões de membro. Né? Não era assim, claro que não era assim. Mas imagine, não sendo apologista aqui de coisa pequena, coisa passageira. Não. Mas, na verdade, a esmagadora maioria não conheceu quem Jesus era. Não percebeu, esperava o Messias. Jesus veio e cumpriu toda a Escritura. E não dava para entender que era. Ainda hoje, você sabe que o povo judeu continua à espera da vinda do Messias. Quando digo aqui judeu, no seu geral, o judeu religioso, né? Aquele que segue a religião judaica, que não é judaico-cristã. Porque se for judaico-cristã, ela está seguindo Cristo, né? Mas judaica, né? Eles permanecem e continuam achando que estão à espera do Messias. E veja o que acontece. Jesus diz que eles precisavam de entender, crer, os seus olhos precisavam ser abertos para que eles pudessem crer no Messias. Enquanto não os olhos deles fossem abertos, eles permaneceriam nos seus pecados, mas eles estavam cheios de justiça própria, pensando que entendiam, enquanto na verdade estavam cegos. Agora, escute, porquê que não é problema ser cego? Porquê que não era problema ser cego? Se eu for cego, espiritual, não é problema. O que é que Jesus está a dizer aqui? É quando aquele que reconhece que é cego, reconhece a sua situação pecaminosa, reconhece o seu pecado, reconhece que não há em si próprio justiça, vem diante do Senhor na condição do cego e clama. E lembrei esta manhã, quando estava a escrever este texto, do relato de Lucas sobre o cego na beira do caminho. Tem tudo a ver com esta questão. E não tenho certeza se, ou não posso afirmar que seja o mesmo cego. Alguns autores identificam o mesmo cego, outros dizem que é um cego diferente. A questão é que o relato de Lucas, e isto é que é importante, o relato canónico, a verdade absoluta, do texto sagrado, em Lucas 18:38 diz que tinha um cego na beira da estrada, que quando Jesus passou, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que o cego precisava? Que o filho de Davi, Deus, a pessoa de Cristo, tivesse misericórdia dele e lhe desse vista. Aqui física. Você sabe que ao longo de 2000 anos, e os apóstolos fizeram, e os pais da igreja fizeram, e os reformadores fizeram, e hoje milhares de pessoas clamam a Jesus nesta mesma condição de cegueira, mas cegueira agora espiritual, e dizem: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porquê é que o homem na beira da estrada do relato de Lucas podia clamar para que ele tivesse vista? Porque ele primeiro sabia que era cego, esse é o ponto. Porquê é que hoje tanta gente não clama por salvação, por falta de noção de que é cego espiritual? Porquê é que aqueles homens permaneciam nos seus pecados? Porque eles não reconheciam que eram cegos espirituais. Eles achavam que tinham vista. Mas se eles soubessem que eram cegos, eles não teriam pecado. Porquê? Porque eles iriam clamar. Eles iriam derramar a sua alma diante daqueles que podia curar a cegueira e dizer: tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, e salva-me. Por isso que Jesus disse: se vós fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. É tão interessante este episódio aqui na vida de Jesus, em que Jesus se transfere diretamente da questão física
de um cego físico para uma questão espiritual extraordinária, maravilhosa, de uma cegueira espiritual que afeta todo o ser humano. É algo maravilhoso e extraordinário. Enquanto nós estamos num contexto de uma cegueira física, que eles todos podiam ver, aquele homem era cego de nascença, assim também aquele que nasce, qualquer ser humano, ele nasce numa cegueira espiritual. Ele não consegue responder a Deus. A sua alma está morta em delitos e pecados. No contexto que temos aqui, está cego espiritualmente. Mas se esse cego espiritual, que é você e eu, pudermos, pela ação do Espírito Santo, fazer aquilo que o cego de Jericó fez na beira do caminho e clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se Deus, por sua misericórdia, despertar a nossa alma para a necessidade que temos de uma visão de Deus, de uma iluminação, da abertura dos nossos olhos para que possamos crer e exercer fé em Cristo Jesus, arrependimento de pecados, não mais permaneceremos nos nossos pecados. Por isso que Jesus disse: se fosseis cegos, se nós tivermos hoje o Espírito Santo de Deus nos der consciência, nós que estamos aqui, a família Philadelphia, New Jersey, você que está assistindo online, que vai assistir depois, Deus nos der, pela sua misericórdia, a consciência de que somos cegos espirituais, a nossa mente será aberta. E nós iremos reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados. Nós iremos reconhecer quem Jesus é. O pecado será perdoado, será removido e nós poderemos ver o Senhor Deus de toda a glória como na mesma forma que aquele cego, nós entendemos neste contexto, que este cego, ele foi curado das duas cegueiras. Se você ler todo o capítulo 9, você vai ver que o milagre mais importante e mais extraordinário não é o homem ser curado sendo cego da nascença. É o facto de ele declarar aquilo que aconteceu com ele. E quando Jesus disse a ele: crês tu no Filho de Deus? Versículo 35, e ele responde, no versículo 38, creio, no versículo 35 ele diz, Jesus disse: crês tu no Filho de Deus? No versículo 38 ele responde: creio, Senhor, e o adorou. Esse é o milagre mais extraordinário de todo este texto. O que aqueles homens estavam a ver, aqueles fariseus ali estavam a ver, era a cegueira física ser curada, adicionando e criando o problema do sábado. Mas o que é revelado no texto sagrado, do mais extraordinário, do maravilhoso, do supremo, do sublime, é o facto de que este homem, ele não era só cego da nascença física, ele era cego espiritual, mas ele pôde ver Cristo Jesus, ele pôde crer nele, e ele pôde adorar, enquanto aqueles fariseus, eles estavam permanecendo nos seus pecados, porque eles achavam que tinham justiça própria, eles achavam que podiam ver. Caro ouvinte, nesta noite, para si, para a sua vida, para a minha vida, que o Senhor nosso Deus nos conceda que nós possamos entender, e este é o meu desejo, é que você possa refletir, que de alguma forma, se você continua, se você tem a sua, a menos que o Espírito Santo tenha revelado a si quem é Cristo Jesus, a menos que você tenha exercido fé para crer, mas nós continuamos, a nossa posição de todos nós, a menos que Deus opere na nossa vida, é de uma cegueira espiritual, e sem a ajuda do Espírito Santo, jamais poderemos ver. A única coisa que podemos fazer é como o cego da beira da estrada que clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A única coisa que podemos fazer é pedir a Deus que tenha misericórdia e que abra o nosso entendimento e nos faça crer nas coisas celestiais. E se você diz assim: mas eu já creio, peça a Deus que o faça crer mais. Não há limite para a nossa fé. Nós precisamos de crescer e aumentar, e cada vez mais a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Vem momentos de dificuldade e de angústia nas nossas vidas, como este que vivemos presentemente, mas a fé que é em Cristo Jesus, ela nos fortalece. E o meu desejo é que nesta noite, você e eu, todos nós, possamos, depois desta mensagem, termos sido fortalecidos e os nossos olhos terem sido abertos e nós possamos ver Cristo Jesus, aquele que é o Filho de Deus encarnado, e que podamos nele crer e ver, ter visão, não só visão nesta terra, não só visão para os dias que estão pela frente, mas uma visão de eternidade gloriosa, majestosa, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, que nós possamos entender a nossa condição. O problema dos fariseus não era eles serem cegos. Jesus sabia que eles eram cegos.
Jesus sabia que o homem da beira da estrada era cego. Jesus sabia que este cego, mesmo fisicamente, espiritualmente, Jesus sabia que ele era cego. O problema não é ser cego, o problema é não saber que é cego. O problema é, sabe quando a gente diz assim, o problema nós temos isto muitas vezes no nosso popular, é a pessoa achar que está bem e não está. O problema é pensar que está-se bem quando não se está. A palavra diz, Deus diz que nós diante do Senhor não estamos bem. A palavra diz que Deus diante do Senhor nós somos pecadores e nós merecemos o inferno. Se nós soubermos disto,